Então, pessoal, vamos conversar um pouco sobre a situação das eleições em Curitiba do segundo turno, lá especialmente aqui a questão da senhora Cristina Grêmio, é isso que fala Grêmio? Acho que a pronúncia é essa. Nomezinho complicado, né? Mas é uma pessoa bastante conhecida, uma auto-intitulada bolsonarista, conservadora, né? Pessoa de direita, mais raiz realmente. É uma jornalista, participa ali do pessoal da Gazeta do Povo e tudo mais, um nome bastante conhecido de fato, mas tem uma série de problemas envolvendo a candidatura dela, na verdade, apoios à candidatura dela, porque, em primeiro lugar, o Bolsonaro parece ter uma predileção por apoiar ela em contraposição ao Eduardo Pimentel, que é está em primeiro lugar nas pesquisas hoje, ficou em primeiro lugar no primeiro turno, né, do PSD, e há um interesse do partido do Bolsonaro em que ele apoie esse Eduardo Pimentel. O Bolsonaro tende mais a seguir o caminho da candidata conservadora aqui, de fato, né? Mas parece que sequer o partido dela, o Partido da Mulher Brasileira, PMB, vai apoiá-la diretamente, pelo menos em nível estadual, o que é um problema sério. E aí levanta aquela questão, por que o sistema está batendo tanto nessa senhora, né? Por que ela incomoda tanto assim no final das contas, né? O pessoal do site Brasil de Fato, um pasquim esquerdista, diz que ela caiu aqui nas pesquisas após uma série de declarações polêmicas, né? Eu vou mostrar para vocês quais foram as declarações polêmicas dela aqui. Vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito e se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, só clicar em Seja Membro aí embaixo. A partir de R$ 1,99 por mês, não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante. Pode ter certeza disso, né? Então, você que é um eleitor de Curitiba, né? Você que mora em Curitiba e assiste o meu canal, em quem que você pretende votar nesse segundo turno? Qual é a sua opinião a respeito da Cristina Grêmio, né? E a verdade é que ela teve uma ascensão meteórica no primeiro turno, né? Ela era uma candidata desconhecida. Vamos lá, né? Esse partido aqui, não sei se você lembra quando ele foi instituído, mas caramba, arrebanhou um monte de gente para logo na sequência todo mundo sair do partido, né? Então, tem pouca relevância nacional hoje, não dá uma base muito sólida para ninguém, mas a situação é a seguinte, quando ela, lá no dia 17 de setembro, foi feita a pesquisa com a Aécio lá em Curitiba, ela estava com 5% das intenções de voto, meu amigo. Só isso. E aí, na pesquisa seguinte, perto das eleições, o índice dela já estava em 21%, meu amigo. Pois é, né? E, no final das contas, ela teve mais de 31% ao final do primeiro turno. Um resultado expressivo e impressionante, de fato. E é claro que isso se deve ao posicionamento político dela. Ela afirma ser cristã, direita raiz, né, e única candidata conservadora, né? Conforme eu falei, ela é jornalista, né? Ela é colunista do jornal Gazeta do Povo, que é conhecido por dar espaço para vozes de direita realmente, né? Acaba sendo muito caluniado por isso, inclusive, e com a Cristina Grêmio a coisa não é diferente não, né? Porque a situação parece que o sistema está pegando pesado com ela realmente aí, né? Então, ela é uma jornalista premiada, enfim, mas nunca trabalhou no sentido da política. Se lançou na política agora e com uma capacidade eleitoral absurda, né? A verdade é assim, as pesquisas mostram ela consideravelmente atrás do Eduardo Pimentel, consideravelmente para um segundo turno, tá? Tem um percentual aqui de 51 votos, 51,4% para o candidato do PSD contra 43% da candidata do PMB, né? Então, essa diferença cresceu um pouco em relação na pesquisa anterior, mas cresceu assim, dentro da margem de erro, né? Se cresceu fora da margem de erro, não foi muita coisa também não, né? Pesquisa nova da Atlas, Intel e tudo mais. A entrevista aqui, a pesquisa, perdão, da Quaest, porém, mostrou eles tecnicamente empatados, né? O Pimentel tem 42%, a Cristina tem 39%. Então, realmente,
Tá uma disputa viável, uma disputa assim acirrada de alguma forma, mas com uma clara vantagem para o candidato do PSD. Essa é a verdade. Agora, é evidente que o que aconteceu no primeiro turno, ou seja, uma disparada da Cristina Graham, pode acontecer também agora no segundo turno, porque ela saiu de ninguém nas pesquisas para uma candidata viável para um segundo turno. E aí você tem, de fato, essa divisão entre quem que representa a herança do bolsonarismo em Curitiba, se é ela ou se é o Eduardo Pimentel. Conforme eu falei, o Bolsonaro parece estar mais inclinado para apoiar ela por causa da pauta, é claro, mas o partido quer uma aproximação com o Eduardo Pimentel do PSD, né? Convenhamos, o PSD não precisa de mais prefeituras, não, já conseguiu um monte, né? Acho que Curitiba merecia alguma coisa diferente, mas quem é de Curitiba pode dizer melhor para mim quem que é a melhor opção neste momento para a cidade, para o município, né? Não sendo ninguém do PT, desses partidos aí, já é grande coisa, de fato, né? O Sérgio Moro também declarou apoio aqui à Cristina Graham, mas eu não sei se isso ajuda ou se isso atrapalha no final das contas. Parece que o apoio da Rosângela Moro a outro candidato fez a capacidade dele desabar por completo, né? Então, provavelmente, eu não lembro quem que é o cara, não, mas provavelmente foi isso que abriu espaço para a Cristina subir bastante nas pesquisas, né? O que ela defende no final das contas, né? Qual que é o ponto dela aqui? Algumas pesquisas mostram que ela tem um índice de rejeição maior, né? Então, ela tem aqui uma tendência de rejeição de... Qual o percentual, né? Tem aqui, né? 44% mais ou menos, e o Pimentel tem 37% de rejeição. A distância não é muito grande, mas é o que eu sempre digo, o segundo turno é decidido não pelos seus apoios, mas sim pela quantidade de rejeição que você tem, que o candidato tem no caso, né? Ganha não quem é mais apoiado, mas quem é menos rejeitado, porque se o cara fosse apoiado por mais de metade da população, ele tinha ganhado no primeiro turno. Então, o cenário nenhum dos dois candidatos é visto pela maioria absoluta da população como o melhor. Então, tem um segundo turno para decidir não quem é o melhor, quem é o menos pior. Essa é a verdade e a rejeição conta muitos pontos nesse sentido, né? O que ela defende de forma geral? Quais são as questões polêmicas aqui, né? As falas polêmicas da Cristina Graham aqui, né? Então, ela trouxe a ideia de cobrar tarifa de transporte público por quilômetro rodado, o que é uma coisa evidente, é mais justo, né? Se você anda pouco no ônibus, você vai pagar menos. Se você anda muito, você paga mais. Não deveria ser assim, né? Só que a verdade é que ninguém concorda com isso aí, dos prefeitos aí, né? Ela tem uma oposição total de todos os prefeitos da região metropolitana de Curitiba, o que é um ótimo sinal. Isso é um ótimo sinal, né? É evidente que é bom isso aí, né? Se incomoda outros políticos, é porque é uma boa candidata, né? Eu vejo a coisa assim, e é algo que faz sentido, né? Do ponto de vista econômico, inclusive, né? Então você tem vários aqui, né? O atual prefeito criticou isso, né? Vários prefeitos, são 21 prefeitos paranaenses que fizeram a nota de repúdio para isso, né? Porque isso pode prejudicar aqui a população, retrocesso nas políticas de mobilidade. Meu amigo, esse negócio de transporte público é complicado, é um vespeiro para se mexer, né? Outra coisa que ela propôs é o seguinte, né? Que fossem cobrados o uso do SUS em Curitiba por moradores da região metropolitana. Por quê, né? A ideia é o seguinte, se você não mora na cidade, né? É o argumento dela, você não faz parte da população local, então você não está financiando esse hospital, esse serviço, então você deve pagar para usar aqui, né? Que obviamente vai melhorar consideravelmente as receitas da cidade, melhorar a questão da própria saúde e tudo mais, os investimentos, e os prefeitos novamente ficaram contra, né? Claro que vão ficar contra, agora eles vão ter que trabalhar na cidade deles para fornecer saúde, ao invés de ficar fornecendo transporte para levar para Curitiba para o pessoal fazer ali seus tratamentos, né? Se eles estão achando ruim, financia eles, paguem para a população deles irem lá para esse hospital aí e tudo mais, né? Então, o pessoal está apelando aqui para a situação de
ela tem uma proximidade aqui, né, com o José Carlos Bernardi, né, porque é jornalista também, mas é um cara que fez declarações antissemitas e tudo mais, né? Isso aqui sim pode ser um problema para ela em matéria de rejeição, né? E ela falou que vai criar um Instituto Provida também para incentivar a doação de bebês por mulheres em situação de vulnerabilidade, né? Aí o pessoal falou que é um absurdo isso aí, né? E não pode ser feito dessa forma, e, enfim, né? Não vi nada demais em nenhuma dessas propostas dela aqui, muito pelo contrário, são coisas bem diferentes, são coisas bem variadas, né? A verdade é que, conforme eu falei, nem o partido dela está 100% apoiando. Por quê, né? O que acontece? O Fabiano dos Santos era presidente do Diretório Estadual do PMB, né? E ele era apoiador, sim, da candidatura da Cristina, só que quem entrou aqui agora, né, a presidente nacional do PMB expulsou ele da sigla e agora Irineu Fritz entrou no comando do PMB paranaense, né? E o que ele falou? Que vai ficar neutro nessa disputa, né? Não vai apoiar nem a Cristina nem o Eduardo, né? Caramba, fala sério, né? É uma coisa realmente fantástica isso aqui, né? É uma situação bastante lamentável, né? Um boicote sofrido pelo próprio partido e tudo mais, mas ela parece ser uma opção diferente, pelo menos. Não conheço a fundo as propostas dela, mas é o que eu sempre pontuo. Se está incomodando o sistema, deve ter alguma coisa interessante aí. E se você quiser ver uma análise que eu fiz de outra capital brasileira que é chave para estas eleições, especialmente no que se refere à oposição entre Bolsonaro e Lula, vou deixar esta recomendação aqui do lado para você continuar assistindo no meu canal. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.